Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Confiabilidade de Conversores Eletrônicos. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os testes de aceleração e obtenção dos modelos de vida útil. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Esta é a parte 1, onde nós iremos discutir um pouco sobre a análise de Weibull. E na segunda parte, nós iremos discutir testes de aceleração e vamos fazer um passo a passo de obtenção de um modelo de vida útil de um equipamento eletrônico. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os modelos de vida útil, eles são a base da análise de confiabilidade, tá? E esses modelos de vida útil, eles geralmente são obtidos por meio de testes de aceleração. Então, por exemplo, quando a gente fala com uma bateria, ela é uma bateria que suporta 3.000 ciclos em uma determinada condição, né? Se a gente quer que essa informação tenha valor em termos de vida útil, né, a gente tem que fazer testes de aceleração com várias amostras de baterias e concluir, né, que um determinado percentual daquelas baterias atinge aquela meta. Tá? Além disso, né, essa informação ela vai depender dos estressores, tá? Que vão ter que ser mapeados. Então, por exemplo, a temperatura vai afetar a vida útil dessa bateria, a profundidade de descarga vai afetar a vida útil dessa bateria, a umidade vai afetar a vida útil dessa bateria. Então, baseando-se nessas informações, a gente vai construir um modelo que vai ter como entrada os nossos estressores. E, logicamente, a gente vai ter que acabar trabalhando com ferramentas estatísticas, né? Porque a gente acaba tendo que falar de probabilidade de falha, né? Então, a gente não consegue afirmar com 100% de certeza a falha, ou com 100% de certeza que não vai haver a falha. Sempre vai ter um intervalo de confiança associado. E aí vem uma pergunta importante. Suponha você que nós temos o modelo de vida útil de um componente A e nós temos o modelo de vida útil de um componente B. Então a pergunta aí de $1 milhão é, né? Posso concluir que um componente é melhor que o outro, baseando-me apenas nos modelos de vida útil dos componentes? Então, eu posso concluir isso? Então, isso é uma pergunta interessante que a gente vai tentar responder até o final da aula, ok? Então, guarde essa pergunta aí no seu coração e a todo momento tente refletir a respeito dela. Bem, uma ferramenta bastante interessante, tá, para a gente poder fazer análise e obtenção desses modelos de vida útil é a análise de Weibull, tá? Ela foi desenvolvida, né, por esse camarada aqui, que é o Walid Weibull, foi um engenheiro e matemático sueco, né? E ele que foi quem inventou a distribuição de Weibull em 1937, né? E além disso, ele teve diversos trabalhos na área de degradação de componentes. Se não me engano, ele chegou a trabalhar até com um problema associado a rolamentos de motores, tá? Ou bombas, não me lembro agora exatamente. Mas ele trabalhou bastante investigando a degradação, né, desses componentes e como melhorar esses componentes de fato, né? Então essa é a cara da distribuição de Weibull, né? Essa aqui é a distribuição de Weibull com dois parâmetros, tá? Neste caso, nós temos apenas o parâmetro eta e o parâmetro beta, que a gente vai falar um pouco sobre eles, tá? E, logicamente, dependendo da cara destes parâmetros, nós teremos um comportamento diferente dessa função de distribuição de probabilidade, tá? Então, é um negócio bastante interessante aí para a gente pensar a respeito. Bem, nessa distribuição, o beta, ele é o fator de forma da distribuição, então ele vai definir qual a forma que a gente vai ter da distribuição de Weibull, e o eta é o fator de escala da distribuição, tá? Esse eta, ele vai corresponder exatamente ao tempo na qual 63,2% da população falha, tá? E se você olhar a probabilidade acumulada, tá? Isso sai de fato dessa expressão aqui, né? Quando a gente olha as funções de confiabilidade, né, e de não confiabilidade, né, a gente vai chegar aqui à conclusão que a gente tem uma dependência exponencial aqui, né? E aí a gente chega naquele 63,2%, entre aspas ali, aquela constante de tempo, né? Interessante isso, né?
Então essa seria a cara dessa distribuição de Weibull, que é uma distribuição que a gente, muitas vezes, ela tem uma aderência muito boa com dados de testes de aceleração. Então, em alguns casos, né, ela é bastante útil. O parâmetro beta, pessoal, quando a gente está falando em termos de engenharia de confiabilidade, ele traz diversas informações para a gente, tá? Primeiro, ele é determinado pelo mecanismo de falha. Então, se você tem um produto, né, ou amostras de um produto, e você ensaiou este produto, né, em condições diferentes, e percebeu betas, valores de beta muito diferentes, tem grande chance de você estar trabalhando com outro mecanismo de falha. Então, a física da falha, né, isso indica que a física da falha é diferente, né? E se você tiver betas similares, né, logicamente pensando no mesmo componente, a gente está provavelmente lidando com o mesmo mecanismo de falha. Isso aqui é muito importante, né, e a gente vai lidar com isso quando a gente estiver construindo o nosso modelo de vida útil passo a passo. Tá? Outro ponto é relacionado à magnitude dessa variável beta. Tá? Se a gente pegar o beta maior que 1, tá? Significa que a gente está trabalhando com um risco de falha crescente. Tá? Então, a gente está trabalhando com envelhecimento, com desgaste, com wear out. Né? Agora, se a gente trabalhar com beta igual a 1, a gente vai trabalhar com um risco constante, que é aquela região de falhas aleatórias da curva da banheira, uma distribuição exponencial. Quando você joga beta igual a 1 nesta expressão, a gente chega numa distribuição exponencial. E quando o beta, né, for menor do que 1, a gente vai estar trabalhando com um risco de falha decrescente. Então, a gente está lidando com falhas prematuras, né? Então, perceba que essa distribuição de Weibull, né, diferentes variações de beta vão nos entregar diferentes trechos daquela curva do banheiro. Então, isso é bem interessante, né? Ela se aplicar nas 3 regiões, né? Ok. E se a gente trabalhar com beta aproximadamente 3.4 ou 3.5, nessa faixa mais ou menos, a gente vai estar muito próximo de uma distribuição normal. Tá? Então é legal a gente perceber que essa distribuição de Weibull ela consegue tomar a forma de diferentes distribuições e por isso ela é tão interessante. Ela consegue ter a cara de uma distribuição normal, ela consegue ter a cara de uma taxa de falhas crescente ou decrescente no tempo. Ou até mesmo constante, que é quando ela converte para distribuição exponencial. Outro ponto bastante legal. Quanto maior for o beta, mais homogêneos são os itens testados. O que isso quer dizer, né? Se você ensaiar 30 itens sobre a mesma condição, né, o que seria uma amostra, por exemplo, homogênea? Né? Se a gente pegar 30 itens, né, e a gente está medindo lá, por exemplo, a partir de um critério de falha, que o tempo de vida é 30 horas, né, ou 300 horas. Vamos supor, 30 itens, 300 horas. Só que tem componentes que vão falhar antes das 300 horas, tem componentes que vão falhar depois das 300 horas. Né? Então, uma amostra homogênea, né, a gente teria, por exemplo, dados de 280 até 300. Seriam os tempos das 30 amostras. Então, isso vai dar um beta muito grande. Agora, se você tiver componentes que vão falhar em 50 horas e componentes que vão falhar em 290 horas, você vai ter um espalhamento muito grande. Isso vai fazer com que você tenha um beta menor e, consequentemente, a sua amostra é mais heterogênea. Né? Por fim, né, trabalhar com um beta elevado, né, geralmente quando a gente vai tentar fazer uma melhoria de confiabilidade em algum elemento, a gente geralmente tenta buscar um beta elevado, ou seja, os produtos eles são mais homogêneos, ou seja, meu controle de qualidade é muito bom, ao passo que o tempo de vida característico é autossuficiente. Então, se esse tempo, né, que você alcança 63% ali das falhas é muito alto, né, ou suficientemente alto, pode ser que você vai atingir os seus requisitos de confiabilidade, né, desde que você não tenha um espalhamento muito grande, né, você tenha que seus itens eles tenham um comportamento bastante homogêneo para aquele mecanismo de falha sob aqueles estressores.
Aqui a gente tem graficamente mostrando o efeito, né, do beta, né, na cara da distribuição Weibull, tá? Como eu comentei, próximo ali do 3.4 ali, a gente tem um comportamento da distribuição normal, né? Beta igual a 1 é uma distribuição exponencial e beta igual a 2, né, ou beta igual a meio vão ter características um pouco diferentes, né? Então, se você perceber, né, beta igual a meio, né, isso aqui vai nos dar uma taxa de falha que decresce no tempo, enquanto aqui nós vamos ter uma taxa de falha que cresce no tempo, né? E aqui a gente tem a função de não confiabilidade, né, que daria aqui para a gente aqui o risco de falha, né? Então aqui a gente tem as características aqui, tanto para beta menor que 1, beta igual a 1, né, e beta maior do que 1, né? Então existe uma inflexão nessa curva, mas todas aqui estão plotadas para o mesmo tempo de vida característico, tá? Aqui a gente está assumindo T0 igual a 0, tá? Porque existe uma distribuição de Weibull de 3 parâmetros, onde ao invés de termos tempo, a gente teria T menos T0 nesta expressão. E aqui também, T menos T0. Esse T0 seria um tempo livre de falhas, né? Então, em alguns sistemas a gente tem essa característica. E você poderia trabalhar com a distribuição de Weibull de 3 parâmetros também, ok? Muito bem. Quando a gente pega a distribuição de Weibull, né, se a gente trabalhar um pouquinho aqui na matemática, tá, a gente vai conseguir chegar nessa seguinte relação aqui, ó. O que a gente fez aqui basicamente? A gente isolou aqui a função exponencial, tá, e aplicou ln dos dois lados, né, com a finalidade, né, da gente conseguir transformar isso aqui numa reta, né? Por quê? Porque aí a gente consegue utilizar um curve fitting convencional para poder calcular os parâmetros beta e eta, né? Na verdade, isso também antigamente era feito até à mão, né, por meio de um papel que era conhecido como papel Weibull aqui, né? Então, nesse eixo a gente colocaria a variável de interesse, pode ser o tempo de operação em horas, pode ser o número de quilômetros que o veículo foi capaz de rodar, pode ser o número de ciclos que aquela bateria conseguiu trabalhar, ou que o capacitor, o número de horas que o capacitor conseguiu trabalhar. E aqui a gente tem as probabilidades associadas, a gente vai discutir um pouco mais, né? E em função desses valores de tempo e das probabilidades, a gente consegue, dentro desse papel, plotar os pontos, vai dar em teoria, se você tiver só um mecanismo de falha, a gente vai tender a ter uma reta. O ponto que ela tocar, o 63% aqui é o valor de eta, né, nessa abscissa. E se a gente deslocar essa reta para cá, né, a gente vai conseguir pegar aqui os valores de beta, porque querendo ou não, o beta nos dá a inclinação dessa reta. Então, uma reta muito íngreme, né, ela mostraria para a gente que os dados são bem uniformes, ou seja, os tempos de vida aqui são próximos. Mas se a gente tiver uma reta muito pouco íngreme, né, a gente vai ter, no caso, um espalhamento muito grande, né, entre os tempos de vida, ou o tempo que o componente opera até atingir o critério de falha. Bem, além dessa ferramenta aí, desse papel Weibull, a gente tem que trabalhar com probabilidades, tá? Só que trabalhar com probabilidades ali vai requerer uma ferramenta adicional aqui, que seria esse Data Ranking, né? Ou, né, seria uma classificação de dados aí, né? Qual que é a ideia principal, né? A estimativa dos parâmetros da distribuição de Weibull, pessoal, a gente pode realizar ela a partir daquela plotagem, né? Então a gente relacionaria o tempo e a probabilidade, tá? Muitas vezes a gente faz isso aqui em engenharia porque a gente trabalha com poucas amostras, tá? Então, quando você trabalha com poucas amostras, se fazer um histograma e tentar fitar a distribuição, dá mais trabalho, né? Porque muitas vezes você vai olhar o histograma e você não vai ter certeza, né, se aquele fit vai estar bom ou não. Então, é mais fácil a gente trabalhar com esse método da reta, né? Então, essa abordagem, esse ranking, né, ele é uma abordagem que vai permitir estimar para a gente o seguinte: imagina que você tem uma população, tá, de diversos itens que vão entrar no mercado. E aí você pega por amostragem, né,
uma determinada parcela desses itens para você fazer seu teste de vida útil. Suponha que a gente faz o teste com 10 itens. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Qual que é o percentual da população real, né, que aquele elemento, o primeiro elemento que a gente ensaiou, representa? Então esse é mais ou menos o raciocínio, tá? Vamos pegar um exemplo para poder ficar um pouco mais claro. Suponha que a gente testa aqui 5 itens, quaisquer. O primeiro item dura 100 horas, o segundo 200, o terceiro 300, o quarto 400 e o quinto 500. Né? O que vai acontecer? Qual que é a probabilidade, então, de um componente durar 100 horas? Bem, se você raciocinar assim, eu tenho 5 itens, né? Então a probabilidade do primeiro item falhar, né, ou do primeiro item acontecer, é 1/5, né? Porque ele é 1/5 da população ali que a gente está trabalhando. Então daria 20%. Então a conclusão que a gente chegaria é que 20% da população total duraria menos que 100 horas. Só que você não tem certeza se essa amostra que você pegou realmente representa a sua população, ou quão bem ela representa os seus dados reais. Por outro lado, se a gente assumir que essas 5 amostras são a população toda, você vai concluir que todas as unidades falham até 500 horas de operação. Aí você vai lá e ensaia uma unidade, dura 503 horas. Percebe? Então, por esse motivo, a gente geralmente faz essa classificação, né? Esse rank, né? E é muito comum aqui, como a gente está trabalhando com taxas de falha aí, né, e com testes de vida útil, né, é muito comum a gente usar o rank da mediana, tá? Porque a gente trabalha com distribuições que muitas vezes não são simétricas, por exemplo, a distribuição de Weibull, tá? Se você quisesse trabalhar com a distribuição normal, talvez você poderia fazer o rank da média, ok? Mas como o nosso caso aqui, a distribuição normal é um caso específico da distribuição de Weibull, a gente prefere utilizar esse rank da mediana. Então a ideia final é o seguinte, eu quero saber esse item, qual que é a probabilidade dele acontecer. Mas essa probabilidade não vai ser 20%, tá? Na verdade, ela vai ser menor ou maior, dependendo da situação. E dependendo, logicamente, do intervalo de confiança que a gente estiver trabalhando. Interessante, né? Bem, então o que é esse rank aí da mediana, né? Ele é definido como o percentual acumulado da população, que é representado por um dado particular. E geralmente a gente utiliza um intervalo de confiança de 50%, tá? Então, naquele exemplo ali, né, de 5 amostras, o rank ali da segunda amostra, se você calcular ele, né, considerando um conjunto amostral de 5 amostras, qual que é o rank da segunda amostra, né, que é aquela que dura 200 horas? Na verdade, não vai dar 20%, vai dar 31,47%. Tá? Com um intervalo de confiança ali de 50%, logicamente. Como que isso é calculado? Né? Existe uma matemática por trás disso que eu não vou entrar tanto em detalhes, ok? Mas a gente tem uma aproximação binomial, né, que vamos dizer que é uma aproximação mais precisa. Contudo, você tem que pegar essa equação e resolver ela para a variável z. Tá? Sendo K o rank da amostra, né? No caso, por exemplo, a primeira amostra K igual a 1, né? Para a segunda amostra K igual a 2, né? E N, ele é o número total de amostras. Então você tem que resolver uma equação um pouco complexa aqui para achar o Z, que seria de fato o rank da amostra. Né? Existe uma outra aproximação que é, sim, esses valores de rank também, pessoal, você encontra isso em tabelas também, tá? Então, geralmente, o pessoal fornece ali até 10, 15 amostras, até porque acima disso, muitas vezes você consegue fazer um histograma e já conseguir tirar a distribuição. E aí a gente já não vai direto para essa metodologia. Mas uma outra aproximação é utilizar a aproximação de Bernard. Né? Então, essa aproximação, basicamente, a gente calcula só uma fração, né, da amostra, que a gente está querendo calcular o rank dela, e o número total de amostras. Então, interessante a gente perceber isso aí. Aqui a gente tem uma tabela. Então, por exemplo, se eu tiver uma amostra, né, e ela atingiu lá um determinado quesito,
ela representa para a gente 50%, né? A probabilidade acumulada dela acontecer. Agora, se eu tiver duas amostras, a gente cai para 29,2 e para 70,8. Se a gente tiver 3 amostras, os valores mudam, até que a gente vai caminhando para conjuntos maiores de amostras. Ok? Então, é interessante a gente perceber isso, né? É que a probabilidade, quando você tem o primeiro item, não é 1/10, né? Quando você tem 10 amostras, exatamente porque você não sabe quantos por cento da população aquela amostra representa. Então, seria essa mais ou menos a ideia. Ok. Com isso, né, o que a gente consegue fazer? Imagine que nós temos aqui, né, o tempo de duração, agora de um determinado item, né? E aqui eu já ordenei, né? São 7 amostras, está em ordem crescente, né? E baseando-me na tabela anterior, eu consigo calcular o ranking da média. Então, esse aqui, né, para 7 amostras, seriam os valores. 9,5, 23, 36, 50, 63,5, 77 e 90,5. É basicamente o que nós temos aqui. Então, a gente conseguiria plotar os pontos naquele papel Weibull que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, um ponto aqui que dura, por exemplo, aqui 40 horas, né? 10, 20, 30, 40 horas. E a probabilidade dele é 9 ponto alguma coisa, quase 10. E assim a gente sucessivamente faz com os outros pontos. E aí você pode plotar uma melhor reta. Você faz aqui a plotagem de uma melhor reta. E o que essa reta vai falar para a gente? Ela é basicamente a probabilidade em função do tempo. Então, se você quiser saber qual que é a probabilidade de um item operar até 100 horas, basicamente a gente olharia na curva. 100 horas, a gente teria a probabilidade de esse item operar até aquele valor, né, até aquelas 100 horas, lembrando, né, que isso aqui está sendo feito sob as mesmas condições. Então, esses ensaios foram feitos para as mesmas condições. Perceba que tem elemento que vai de 40 para 270 horas. Né? Ok. Contudo, né, uma estimativa melhor, né, da probabilidade é quando a gente trabalha com intervalos de confiança. Então, o que são os intervalos de confiança? Ao invés de você definir, né, que a probabilidade tem um determinado valor, né, a gente define que ela está em uma faixa, que pode ir de um valor até outro para um dado intervalo de confiança. Né? Então, o que esse intervalo de confiança traz para a gente? Ele traz uma faixa de variação que a gente pode ter nesses dados. Né? Uma dispersão mínima que a gente pode esperar ter nesses dados. Ok, então note que a gente tem dois intervalos de confiança, né? Tem um superior e um inferior. Né? E geralmente isso aqui gera para a gente, né, uma variação. Então, por exemplo, se a gente estiver interessado, né, no tempo, na probabilidade desse elemento aí, né, operar aí, ou não operar, né, até 100 horas, né, basicamente a gente olharia, né, o valor da ordenada dos intervalos de confiança e aí você teria a faixa de variação. Por outro lado, né, se a gente estiver interessado em saber, né, qual que é o tempo em que nosso elemento ele vai ter 20% de probabilidade de falha. Bem, a gente olharia na outra direção. Né? Então, a gente pegaria os 20%, olharia no primeiro intervalo de confiança e no segundo. Essa seria a faixa de tempo, né, possível em que a gente teria o valor dessas probabilidades, tá? Para calcular esses intervalos de confiança, muitas vezes a gente utiliza softwares, tá, pessoal? Se você não tiver acesso a um software, mas quiser usar, por exemplo, o Excel, né, que tem distribuição de Weibull, né, a gente pode utilizar uma aproximação que é bastante interessante, que vai permitir você calcular, né, esses intervalos de confiança, né, os pontos aqui desse intervalo de confiança, em função aqui do teste F, né, da distribuição F, tá? Então, caso você precise implementar em alguma planilha, tem essa solução aí, tá? Vamos fazer um exemplo aqui então agora. Suponha que a gente testa 10 conectores, tá? Estes conectores são conectados e desconectados repetidamente. Então, a gente conecta, desconecta, conecta, desconecta. A resistência de contato do conector é medida a cada 1000 ciclos. Né? Ou seja, eu conecto, desconecto 1000 vezes e aí eu faço a medição
né, para avaliar, né, a resistência dele. O requisito desse conector, tá, é que ele suporte 100 mil ciclos com uma resistência de conexão menor que meio ohm. Todos os 10 conectores que a gente ensaiou passaram de 100 mil ciclos. E aí, o número de ciclos até a falha, né, são apresentados aqui nessa tabela. Então, tem conector que durou 157, tem conector que durou 243 mil ciclos. Aí a pergunta é, qual que é a probabilidade de um conector não atender o requisito de 100 mil ciclos com um intervalo de confiança de 95%? Então, eu gostaria de saber, né, numa amostra de 100, por exemplo, conectores, né, quantos ali não atenderiam, né? Então, vamos nessa. Basicamente, aqui nós vamos fazer 4 passos. Primeiro, a gente vai ordenar as amostras em ordem crescente. Perceba que elas não estão em ordem, né? Ou elas estão, aqui elas estão em ordem já, né? Já coloquei em ordem. Beleza. Calcular o rank da média a fim de obter a probabilidade. Então, a gente vai pegar aquelas tabelas lá ou usar a aproximação de Bernard para calcular as probabilidades. Perceba que a gente tem 10 amostras, então a gente usa a última coluna da tabela, que eu mostrei para vocês. A gente vai estimar, né, os parâmetros da distribuição de Weibull. Né? Então, você pode usar o papel Weibull ou um software para fazer isso. E determinar os intervalos de confiança. Pode ser um cálculo em planilha ou usar um software. Como exemplo aqui, eu estou usando um software aqui que é o Reliance, tá? É que você consegue utilizar uma versão free dele por um certo tempo, né? E é um software bastante interessante, né? Existem outras opções, tem o Reliance Software, que tem o Weibull++, que é muito bom também, tá? Tem algumas ferramentas online que vocês podem buscar também para poder fazer esse fit, né? Ou vocês podem implementar a própria planilha de vocês, né? Aí note que aqui eu fiz o lançamento das 10 amostras, né? Aqui eu tenho como definir as quantidades no software, no caso é uma amostra para cada tempo, né? E todas falharam, né? E aí aqui, né, nas amostras eu tenho os tempos exatos, né? Vou fazer aqui um fitting aqui, né, da distribuição de Weibull de 2 parâmetros, né? E vou fazer aqui, no caso, a aproximação de Bernard aqui, né, no caso, para fazer o ranking, tá? Nesse caso aqui nós temos a probabilidade de falha e aqui nós temos o tempo, tá bom? Perceba que as escalas estão em logaritmo ambas, né? Então aqui eu tenho 100, 200, né, 300 e todas as minhas amostras estão entre 100 e 300 horas, mil ciclos, né, de operação. Aqui não são horas, são ciclos, né? Ok. E aqui nós temos os pontos das probabilidades, né? Logicamente elas estão sendo calculadas de acordo com a aproximação de Bernard, aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então o software já faz para a gente aqui um curve fitting, ele marca aqui o 63 para a gente ter uma informação do eta, que vai ser em torno de 218,92. Então essa aí seria o número de ciclos aí, né, característicos, são 218, quase 219 mil ciclos. E a gente tem um beta, esse beta maior do que 1, né, mostrando para a gente aí que a gente tem uma distribuição aí, um risco de falha que está aumentando aí, né, com o tempo. E aí note, né, que a gente tem, né, uma aderência muito boa dos dados, né, com a reta que representa a distribuição de Weibull, mas aqui a gente tem também alguns indicadores, né? Por exemplo, aqui o ρ e o ρ quadrado, né, que calculam os erros, né, a soma dos resíduos mesmo, mostrando para a gente aí que a gente tem uma boa representatividade aí das amostras pelo fit, né? Depois a gente pode calcular os intervalos de confiança. No caso a gente tem aqui, né, na ferramenta de plotagem do software a gente definiu aqui o intervalo de confiança superior e inferior, né, com 95%. E esse aqui é um método para calcular, né, os intervalos de confiança, né. Em alguns livros aí vocês vão encontrar essas metodologias mais detalhadas, caso vocês queiram implementar, né. Então aqui a gente tem os intervalos de confiança de 95%. Baseando-se nisso, agora a gente pode ousar responder a pergunta da questão. Então, basicamente, aqui nós temos a probabilidade aqui de falha, né, do componente, né, chegar à falha, né, ou seja, a resistência dele é maior que meio ohm, né,
E, logicamente, né, existe um valor definido pela distribuição de Weibull e dois valores aqui que estão associados aos intervalos de confiança. No caso aqui, eu utilizei o software para calcular para a gente a confiabilidade. Tá? Perceba que aqui a probabilidade de falha ou a não confiabilidade, então elas são complementares. Perceba que o menor valor aqui seria 0,89, tá? Que estaria associado a esse 0,011 aqui, né, de probabilidade de falha. A gente tem aqui o 0,96 que está associado a aproximadamente 4% aqui. E tem um 0,99 que está associado a aproximadamente aqui, 1% aqui de probabilidade de falha. Tá? Então, com essa ferramenta, você consegue, né, definir, né, qual que é a probabilidade aí, né, de um conector desse aí dar problema. Né? Então, a gente esperaria ter algo, né, entre 1%, né, até 11% aí das amostras falharem ou não atenderem ao requisito de 100 mil horas, com 95% de intervalo de confiança. Perfeito? E você pode utilizar isso como uma abordagem para tentar melhorar seu produto. Né? E aí a primeira pergunta que você pode se fazer é o que está fazendo a resistência desse conector, né, aumentar? Será que eu posso usar um outro tipo de mola para poder melhorar a característica dele e, por exemplo, reduzir este espalhamento? Né? Então, à medida que a gente reduz esse espalhamento, né, a gente aumentaria o beta dos conectores e aí, com certeza, né, a gente reduziria essa probabilidade de falha ou até esse espalhamento que a gente observa aqui, né, nos intervalos de confiança. Tá? Então, seria uma questão bastante interessante aí de observar. Espero que tenha ficado claro. Bem, por que utilizar a análise de Weibull, pessoal? Vamos voltar ao nosso problema para entender. 10 conectores são testados. Né? A resistência de contato é medida a cada 1000 ciclos. O requisito é que os conectores suportem 100 mil ciclos com a resistência de conexão menor que meio ohm. Aí vamos supor que a gente pensa de duas formas. Na primeira forma é o seguinte: todos os 10 conectores passaram de 100 mil ciclos. Ou seja, você não mede a resistência. Você, ao longo do tempo, e avalia. Não. Você simplesmente testa os 100 mil ciclos e vê se a resistência deu menor. Aí você vai ter o conector que passou e o conector que não passou. Esse tipo de teste, pessoal, não é teste de vida útil. Tá? Não é um teste que vai permitir você inferir a vida útil do componente. Tá? Estatisticamente, você poderia falar o seguinte: pelo menos 69% dos conectores vão atender o requisito de 100 mil ciclos com um intervalo de confiança de 95%. Por outro lado, se a gente faz o teste que a gente fez no exemplo, ou seja, a gente vai medindo a evolução da resistência e alcança a falha, aí a gente vai poder falar que 89%, pelo menos, dos conectores vão atender o requisito de 100 mil ciclos com um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, seu componente ele é muito melhor, né, do que aquilo que o teste ali, pass fail ali, né, que é o teste passou, não passou, né, aprovado, reprovado, iria te informar. Então tome muito cuidado, pessoal. Para fazer modelo de vida útil, não é só testar se alcançou o requisito. A gente tem que atingir o critério de falha. Essa é a ideia. Tá? E quando a gente estiver lidando com componentes que têm, por exemplo, né, critérios de falha diferentes. Tá? Então, uma solução, a gente pode tentar utilizar uma distribuição de Weibull bimodal. Né? Então, a ideia é que você vai ter dois betas nos seus dados. Você tem uma primeira inclinação e uma segunda inclinação depois. Uma primeira associada com uma função de distribuição e uma segunda inclinação com uma segunda função de distribuição. Né? Então, dependendo do tipo de componente que você está lidando, pode ser que você acabe tendo mecanismos de falha diferentes, às vezes por variabilidade do seu próprio setup de testes. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Suponha que nós temos aqui 3 componentes. Tá? Aqui a gente tem as curvas, né, de distribuição aí no caso aqui da não confiabilidade do sistema em função do tempo aqui de operação.
E aí, nota que você tem aqui um componente em vermelho aqui, né, A, que a gente tem uma distribuição de Weibull muito bem aderida. Você tem um componente B, que ela está razoavelmente aderida. Mas para o componente C, a gente acaba tendo uma característica de inclinações diferentes. E a gente acabou utilizando um modelo aqui bimodal para poder comparar, né? E é interessante você perceber que se a gente pensar, por exemplo, em 100 ciclos, esse componente aqui tem a maior probabilidade de falha. Então, supostamente, o componente A é melhor, né? Mas se a gente for para 700 ciclos, por exemplo, aqui, o nosso componente C e até o B, né, eles estão muito próximos, eles acabam sendo um pouco melhor do que o componente A. Então é uma característica interessante aí da gente perceber que aparentemente o componente C está sendo pior numa faixa, mas muito que provavelmente porque aqui a gente tem outro mecanismo de falha associado que não foi identificado nos componentes A e B. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente compara, né, componentes diferentes, tá? Exatamente por essa questão. Ok, outro ponto bastante interessante. Suponha que a gente tem 3 componentes aqui, né? São o mesmo produto, eles foram ensaiados e a gente obteve esses resultados. E aí, quando a gente plotou os dados, né, ou seja, eu juntei os dados do componente A, B e C num só e plotei essa curva, né? Logicamente, vocês percebem que a gente tem inclinações diferentes na nossa curva, né? Então é importante, se você quiser usar uma Weibull mais simples, né, ou seja, se não quiser ir para algo bimodal ou coisa do tipo, é interessante você tentar separar as coisas, tá? Então, por exemplo, se eu plotasse separado ao invés de plotar junto, eu iria perceber que eu tenho inclinações bem diferentes para os componentes A, B e C. E provavelmente, né, eles têm mecanismos de falha diferentes associados. Então, quando você for utilizar os dados, tem que tomar muito cuidado se você vai juntar esses dados ou não. Você tem que avaliar isso muito bem, né? Você pode utilizar, por exemplo, alguma ferramenta que avalie a qualidade do curve fitting para você tomar a decisão se faz sentido ou não combinar os componentes, tá? Então, nesse caso aqui é muito melhor não combinar. Provavelmente eles têm mecanismos de falha diferentes e isso é bom, é interessante, porque te permite investigar, né, os componentes, né, e tentar descobrir, né, por que eles tiveram mecanismos diferentes sob condições similares. Ok. E por que conhecer a distribuição é importante, pessoal? Bem, suponha você, tá, que a gente está interessado numa aplicação, né, e o nosso target, o nosso alvo dessa aplicação é a gente ter uma confiabilidade de 99,5%. Certo? Se a gente escolhe, por exemplo, o componente aqui marcado em rosa aqui, que tem um beta em torno de 22, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter 50% de probabilidade de falha num tempo aproximadamente aqui de 1,3 vidas, ou seja, em 30% a mais. Né? Por outro lado, se eu escolher um componente que a inclinação é igual a 2, eu vou ter uma probabilidade de 50% de falha com 12 vidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse componente aqui com inclinação a 2, ele está superdimensionado para a sua aplicação. Porque você está interessado na sua aplicação num tempo de vida com a confiabilidade lá de 99,5%. Então, conhecer esses elementos aqui e o intervalo de confiança é importante para a gente evitar, no caso, um sistema que está sobredimensionado, né? A gente pode fazer um projeto pro limite, né? A gente pode controlar o risco, né? E, logicamente, né, se você conhece o beta, o eta, é bem provável que você vai conseguir separar mecanismos de falha. Tá? Então, é uma questão bastante interessante, né, perceber por que é interessante ter um beta grande, né? E, principalmente, né, conhecer esses valores ajudam a gente a evitar, né,
um sobredimensionamento do nosso componente. Por fim, quais são as limitações dessa análise, né? Quando que eu não devo utilizar, né, essa análise de Weibull? Bem, quando não há variável medida, então se você tem um teste aprovado, reprovado, esquece, o Weibull não é para isso, e esse teste não vai te dar informação de confiabilidade precisa, né? Você vai ter uma informação com um valor muito menor do que se você fizer a análise de Weibull. Os dados ali, se eles não forem representados com a distribuição de Weibull, então às vezes aquela qualidade do fit ali fica péssima. Então talvez você vai ter que ir para uma outra distribuição, né? Se você tiver um número de amostras inferior a 4, porque aí seus intervalos de confiança começam a ficar extremamente largos e você não vai conseguir ter informações tão relevantes, né? Se você for fazer análise de sistemas que são reparáveis, então aí você tem uma metodologia própria, né? A gente usa uma lei de potência, geralmente. Se o tamanho da amostra não é pré-definido, então em alguns sistemas sequenciais aí, né? Às vezes a gente não tem um número de amostras bem definido. E se você estiver interessado em mais informações, tem uma norma IEC que é dedicada à questão de análise de Weibull. Então, caso vocês tenham interesse, eu recomendo a leitura. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.